Rafa, muitas pessoas, elas confundem o fato de comer uma barra de chocolate inteira, ou exagerar numa festa, com o fato de ter a compulsão alimentar, que é o transtorno, né? Como é que você vê um exagero do transtorno em si? Pô, eu acho que é importante a gente entender que exagero alimentar não é um diagnóstico, né? A gente precisa compreender que é um comportamento que pode gerar sofrimento e é um comportamento, inclusive, que pode estar presente em vários outros transtornos mentais. Uma pessoa com depressão pode ter um exagero alimentar, uma pessoa com ansiedade e até um paciente sem diagnóstico pode ter também um exagero alimentar. E a gente vai ter estratégias para lidar com esse exagero alimentar, a gente precisa olhar para isso com a devida importância. Mas isso é diferente do que a gente chama de transtorno de compulsão alimentar, que é quando justamente essas compulsões que são marcadas por um comportamento de ingesta de grande quantidade, em uma velocidade às vezes mais aumentada, com muita vergonha e escondido, acontece de uma maneira mais recorrente, né, pelo menos uma vez por semana, ali, durante pelo menos 2, 3 meses, seguido de uma sensação de culpa gigante, assim. Então, uma coisa é o exagero como expressão de sintoma de um comportamento alimentar que gera um sofrimento. Outra coisa é o transtorno de compulsão alimentar, sendo olhado como um transtorno em si, preenchendo critérios diagnósticos e exigindo, inclusive, um tratamento específico para aquela situação. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, porque cada um vai ter um tratamento diferente, mas levar em consideração que os dois geram sofrimento e que os dois merecem a atenção. Mas a diferença é basicamente essa. E como você vê o tratamento do transtorno de compulsão alimentar? Ele tem boas respostas? Qual que você usa? Ou depende da situação? Como é que você vê essa parte? Acho que a primeira coisa é pensar que o tratamento ele não é unicamente medicamentoso. Para a gente alcançar boas taxas de remissão de tratamento, a gente precisa lançar mão de um tratamento que vai além da questão medicamentosa. Então, a psicoterapia vai ter um papel fundamental e também vai ter um papel fundamental o acompanhamento multiprofissional, sobretudo a presença de um nutricionista junto. Eu acho que é muito importante quando a gente fala de TCA. Mas existe também um espaço de tratamento farmacológico. Hoje, a gente vai ter 2 medicações principais dentro do tratamento, que é a lisdexanfetamina, chamado Venvanse, Junev, que a gente tem por aí, que era um tratamento inicialmente pensado para TDAH, e também o topiramato, que já está há mais tempo e que, inclusive, tem alguns estudos que mostram que ele pode ser até superior ainda que a própria lisdexanfetamina. Eu acho que esses são os principais tratamentos quando a gente pensa na questão farmacológica. Tem estudos aí saindo com os análogos da GLP-1, tem alguns estudos saindo até com a combinação da BUP com a naltrexona para transtorno de compulsão alimentar, mas se fosse para deixar um recado para as pessoas a respeito do tratamento de transtorno de compulsão alimentar, eu diria que é de extrema relevância pensar nas medicações, mas também pensar na parte de psicoterapia e o acompanhamento nutricional em conjunto. Se a gente se apoia muito em medicação, a gente pode até se frustrar mais e até piorar algum tipo de diagnóstico, né? Claro. E às vezes a gente tem que entender o que a gente espera do tratamento proposto. Um tratamento que vai ser proposto somente com a medicação talvez não vai trazer as repercussões positivas que um tratamento multidisciplinar pode trazer nesse caso, né? Além dos hábitos de vida, né? Ter uma boa noite de sono, ter componente da atividade física. Isso tudo entra justamente dentro dessas intervenções que a gente pensa de modelo geral no tratamento, não só do transtorno de compulsão alimentar, mas da maioria dos transtornos psiquiátricos e da maioria até dos próprios transtornos alimentares, de maneira geral. É necessário ter esse olhar. E eu acho que é bem importante a gente pensar que esse tipo de olhar e essas intervenções, elas têm que ser intervenções pautadas em ciência, pautadas em evidência científica que corrobore isso, mas também por um profissional treinado. Porque dependendo do olhar que a pessoa tem sobre intervenções de estilo de vida, isso pode gerar até mais sofrimento ainda para aquela pessoa, né? Imagina a gente pensar num paciente que tem um transtorno de compulsão alimentar e a gente está falando de um tipo de intervenção restritiva ou punitiva a ele, quanto que isso pode gerar de sofrimento para ele, responsabilizar ele que ele não consegue fazer uma atividade física e depois ele faz uma hipercompensação dentro disso. Então a gente tem que ter cuidado, mas pautar isso com certeza dentro do tratamento.
Eu falo muito em passos pequenos, né? Boa. Essas pessoas precisam ter um pouquinho de cada vez, um avanço devagar para que consiga desvencilhar desse todo esse sofrimento e trazer o alimento como algo normal e que a gente tem que se alimentar, tem que ter prazer, mas também tem que ter certa consciência do que é ele na vida, né? Concordo plenamente. A gente tem que fazer uma relação boa da pessoa com a comida, né? E com o próprio corpo. Eu acho que essa tríade é essencial quando a gente está falando desse tipo de transtorno. Sim, porque comer é bom, né? É bom, a gente gosta. Rafa, e uma coisa que me choca um pouco é que 25% das pessoas com transtorno de compulsão alimentar, elas têm diabetes, né? Que é algo que, né, acarreta no diabetes. Como é que você vê isso? Aonde você acha? Você acha que a gente está diagnosticando mais tardiamente? Como é que você vê isso? Eu acho que essa é uma preocupação que tem surgido muito dentro do ambiente da psiquiatria, assim, sobre as comorbidades metabólicas dos transtornos psiquiátricos. E aqui eu estou indo além do transtorno de compulsão alimentar. E quando a gente olha para esse dado, eu acho que a gente pode enxergar de forma diferente. Eu acho que a gente pode enxergar, sim, de uma questão como consequência, talvez, de um TCA não tratado, de um transtorno de compulsão alimentar não tratado, diagnosticado tardiamente. Mas eu acho que existem outras questões envolvidas. Tem até alguns trabalhos mostrando também uma relação genética entre os transtornos, dos transtornos psiquiátricos com próprios transtornos metabólicos, com síndromes metabólicas, uma questão que vai além somente do comportamento, uma interação genética no meio disso. Mas quando a gente vê da questão do TCA e da diabetes propriamente dito, eu acho que talvez esbarre muito com o não tratamento, com a exposição disso por muito tempo. A gente sabe que esses pacientes muitas das vezes não recebem um diagnóstico adequado até chegar em um bom psiquiatra. Chegar em um psiquiatra às vezes vai passar anos tendo episódios de compulsão. Isso vai trazendo repercussões dentro do próprio corpo do paciente. Além do que, pacientes com transtornos psiquiátricos, de maneira geral, tendem a ter uma dificuldade maior de manter um estilo de vida saudável que talvez protegeria de desfechos como diabetes, né? Então, pacientes às vezes têm uma dificuldade maior de dormir, né, que vai impactar lá na frente também dentro disso. Vão ter dificuldades maiores de manter uma recorrência de atividade física. Então, é papel, inclusive, do psiquiatra fazer essa movimentação de engajar desse paciente com hábitos de vida saudáveis. Daí, quando a gente fala, então, de transtorno de compulsão alimentar, eu acho que é essencial. E se isso não acontece, acaba trazendo essas repercussões físicas. A gente vê que a vergonha, né, pode impactar até para ele, realmente ele precisa se abrir com esse psiquiatra, né, com esse profissional de saúde que ele está lidando, e isso faz com que ele tenha dificuldade, algumas vezes, de até se abrir. Chega num momento, quando se abre, algumas alterações metabólicas já acontecem, então realmente é um complexo de coisas que pode levar a gente ter essa disfunção metabólica. E uma coisa interessante que a gente falou no off foi que alterações metabólicas acontecem. A gente sabe que um ciclo alimentar exagerado, repetitivo, pode levar até um estresse metabólico, um estresse oxidativo, que causa uma resistência à insulina, que causa o diabetes por si só, né, e a obesidade em comum, mas a gente falou muito de que você falou também dos aspectos psicossociais, né, não só os biológicos em si, né, é isso que a gente estava falando. Sim, eu acho que isso é uma parte importante, assim, eu tenho muito cuidado toda vez que eu vou falar em qualquer transtorno psiquiátrico, ainda mais quando a gente está falando de um transtorno alimentar, a gente não fazer um resumo a alterações somente biológicas na apresentação daquele transtorno. Como se fosse um livro, né? Exatamente. A gente tem um ser humano que está inserido dentro de uma sociedade que possivelmente coloca sobre ele certas expectativas, que cresceu dentro de um ambiente que talvez fomentou ele a desenvolver pensamentos negativos sobre ele mesmo. Então a gente precisa entender as consequências de todo esse meio e também entender de que maneira que a gente precisa mudar esse meio para mudar o comportamento do próprio paciente, ou o contrário, o comportamento do paciente para ele se adequar ao meio que ele está inserido. Mas com certeza, acho que a gente está falando de transtorno de compulsão alimentar, ou qualquer outro transtorno alimentar, ou qualquer outra questão de comportamento alimentar, a gente precisa lembrar do meio que a pessoa está inserida, do impacto que a sociedade coloca em cima daquela pessoa,
de qual que é o sofrimento que ela tem para tentar se adequar aos padrões de normalidade ou de beleza que a sociedade impõe, e isso vai desencadear uma série de transtornos. Aí eu acho que é legal sempre lembrar desse aspecto psicossocial envolvido. Agora um assunto que está super em alta. Os análogos de GLP-1, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, sei lá, Saxenda, que já foi importante ali em uma época da nossa vida. Como é que você vê eles no transtorno de compulsão alimentar? Você acha que ele está se encaixando? E mais, além do transtorno de compulsão alimentar, doenças psiquiátricas, o que você está vendo ali na psiquiatria? Cara, tem sido promissor, assim, eu acho que a gente estava conversando que nos últimos congressos de psiquiatria sempre tem tido mesas para falar de análogos da GLP-1. Aí todo dia no consultório também tem aparecido pacientes tomando esse tipo de medicação, então acaba sendo necessário os psiquiatras estarem por dentro disso também. Eu acho que é promissor, tá? Aí vai uma questão de tentar ver o que está saindo de evidência. Ainda existem muitos estudos a trazerem os resultados, né? Tem muitos estudos sendo feitos, tem estudos que já trazem algo positivo de análogos da GLP-1 para o transtorno de compulsão alimentar. Na prática clínica a gente já vê algum tipo de resposta. A gente tem que tomar muito cuidado com essas indicações, porque isso também pode ser problemático para talvez alguns pacientes que tenham em comorbidade alguns outros transtornos alimentares, então a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Mas parece promissor para o transtorno de compulsão alimentar. A gente tem outras medicações que já têm um poder maior de evidência, que a gente usa com mais segurança, mas parece que vai chegar em algum momento algo nos trazendo um pouco mais de segurança para isso. E tem crescido também os estudos do uso dessas medicações para outros transtornos psiquiátricos. Acho que o que mais tem sido estudado, o que mais já tem resultado agora, é para o transtorno por uso de álcool, a dependência do álcool. E já tem alguns estudos bem legais mostrando que isso pode acabar fazendo parte do arsenal terapêutico de tratamento de pacientes que têm, às vezes, transtorno por uso de álcool. E é o que a gente vê na prática também, né? Os pacientes diminuindo muitas das vezes o consumo de álcool a partir da introdução dessas medicações. Então, acho que é bem promissor. Eu acho que é importante a gente olhar para os transtornos psiquiátricos e de que maneira que essas medicações vão poder ajudar esses pacientes. E a gente é interessante isso, o paciente vem pra gente, ele nem sabe desse estudo, e ele fala, eu não sei o que aconteceu, que eu perdi minha vontade de beber. Eu vejo muito isso, né, e em doses baixas, né, o estudo foi em doses até bem baixas, em comparação do que a gente usa, e eles falam, né, nossa, simplesmente minha vontade sumiu. Então, a gente vê que realmente deve mexer em alguma via compensatória, né, algumas vias ali que deixam a pessoa com menos esse impulso. Menos vontade, menos desejo. Acho que ainda se é muito discutido com a neurobiologia por trás disso, mas os resultados já estão aparecendo. Então, acho que na psiquiatria costuma ser assim, primeiro a gente vê o resultado, depois a gente entende por que foi. Mas imagino que mais para frente vai ter mais espaço para isso ainda. Legal. E a questão a gente ouvia muito falar de GLP-1 com suicídio, depressão. O que você tem? Me dê uma atualização para os pacientes ficarem tranquilos em relação a isso. Não, isso é interessante. Realmente os estudos anteriores trouxeram algum medo de ter essa relação do uso dessas medicações com o aumento de risco de suicídio. Os estudos mais recentes mostraram que essa associação ela não se mantém, assim, né? A gente tem visto muito mais segurança da utilização, talvez tenha tido alguns fatores confundidores, tem caído mais isso por terra. Lembrar também, né, que talvez isso tenha aparecido porque eram pacientes mais graves, não pelo uso da medicação em si, mas pela situação que ele estava envolvido dentro da gravidade do transtorno psiquiátrico. Mas hoje a gente, claro, vê com individualidade todos os pacientes, mas tende a ser segura a utilização dessas medicações. Eu queria saber sobre depressão e obesidade. O que você vê? Você vê uma coisa bidirecional, vem dos dois lados, é um ciclo vicioso? Como que funciona isso para você? Isso é bem legal, assim, não só depressão, mas ansiedade, vários transtornos psiquiátricos, a gente vê exatamente o que tu falou.
uma relação bidirecional. Pacientes com depressão têm um risco maior de desenvolver obesidade, pacientes com obesidade vão ter um risco maior de desenvolver depressão. Pacientes com depressão têm um risco quase 2 vezes maior do que a população geral de desenvolver uma síndrome metabólica, por exemplo. 54% de chance maior de desenvolver obesidade. Então, a gente vê esses números sendo representados nas pesquisas, mas também dentro da nossa prática clínica. E é importante lembrar dessas duas coisas. Um leva ao outro e vice-versa. Então é importante a gente sempre pensar no tratamento de uma condição, mas tratar outra condição em conjunto, né? E o problema é que às vezes, se a gente for parar para ver o que acontece, é que às vezes os pacientes, eles, para ter um tratamento dentro da obesidade, às vezes eles precisam estar melhor emocionalmente. Então, às vezes a gente precisa primeiro tratar essa condição para que o paciente esteja bem encorajado o suficiente para começar a tratar algumas questões, às vezes metabólicas e de obesidade. Às vezes o paciente está sem força nenhuma para fazer esse movimento e a gente vai escadinha por escadinha. Primeiro trata a depressão, deixa o paciente mais ajustado e a gente começa a tocar nesses assuntos para melhorar a saúde física desse paciente também, né? E ele acaba se ferindo quando ele não trata a parte emocional e mental. Ele vai, por exemplo, no endocrinologista, no meu caso, e ele acaba se ferindo, porque ele vai e ele não consegue, e aí isso aumenta, ele não tem aquele sentimento de autoeficácia, mas é porque a base dele, né, principalmente a base mental, está muito fragilizada, e ele precisa realmente fortalecer isso para poder levar o tratamento da perda de peso mais leve, né? É muito mais difícil um paciente deprimido conseguir manter uma constância que leva ele a conseguir reduzir o peso do que um paciente que não está deprimido. Uma coisa que a gente vê muitas vezes é o que a gente chama de sintomas subsindrômicos, assim. Às vezes o paciente não está completamente deprimido, ele tinha ali uma depressão intensa, recebeu às vezes até um tratamento, sei lá, uma bupropiona, um antidepressivo, melhorou alguns sintomas, mas não melhorou completamente. Esses poucos sintomas que ficam ali sobrenadantes no paciente, dificulta esses pacientes às vezes a terem uma manutenção de algum tipo de recorrência, seja de atividade física ou de qualquer comportamento. Inclusive esses sintomas subsindrômicos vão ser sintomas que aumentam o risco dele deprimir novamente. Então é muito importante que a gente otimize sempre o tratamento da depressão. A gente não busca somente uma resposta no tratamento de depressão, a gente busca a suspensão daqueles sintomas, a gente busca a remissão daqueles sintomas. E com certeza isso vai facilitar a mudança de hábitos desse paciente para que ajude ele nas questões metabólicas. Isso. E ainda falando de ansiedade, depressão, a gente tem o paciente que tem medo de ganhar peso, né? Ele já tem lá um problema com peso, ele tem medo de ganhar esse peso com as medicações. Como que funciona esse lado de ganhar peso ou não ganhar e dentro da depressão e ansiedade? Assim, a gente tem... Basicamente, costumam falar que tem 3 tipos de medicações, né? A gente tem as medicações que ganham peso, a gente tem medicações que alteram ou quase não alteram o peso, e a gente tem medicações que diminuem o peso, né? E isso tem que ser trabalhado junto com o paciente. Se a gente for pensar em antidepressivos, a gente tem vários antidepressivos que tendem a não ter uma grande alteração de peso significativa, né? Os antidepressivos mais modernos parecem não estar tendo tanto isso. Óbvio que tem alguns mais antigos que causam um ganho de peso, mas a gente tem medicações em sua maioria que não levam a isso. Isso tem que ser conversado junto com o paciente, entendendo a condição do paciente. Ao mesmo tempo, a gente tem medicações, sei lá, para transtorno bipolar, que às vezes vão cursar com ganho de peso. E às vezes é necessário que o paciente utilize essas medicações. Então a gente vai ter que trabalhar isso junto com o paciente e pensar em estratégias para diminuir essa consequência se não houver outra possibilidade. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a quetiapina muitas das vezes vai dar um ganho de peso, ou olanzapina, que é um antipsicótico, às vezes vai dar um ganho de peso. Tudo bem, mas às vezes a gente precisa utilizar aquelas medicações. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar junto com o paciente, mostrar para ele quais são as estratégias, e às vezes até farmacológicas, que a gente faz para não ter esse ganho de peso e tomar essa decisão em conjunto. Mas em sua maioria existem medicações que às vezes não alteram negativamente essa questão metabólica. Mas é claro, é caso a caso e tomando essa discussão para junto com o paciente, tomar de decisão compartilhada nessas horas.
É porque às vezes ele precisa de uma medicação para ansiedade, né, que não atua tanto no peso, mas só de ele melhorar a ansiedade, ele pode também ter um ganho, apesar de em estudos mostrar que tal medicação aumenta, e nesse paciente às vezes pode ser a chave de ele não ganhar mais, né? Isso a gente vê acontecendo o tempo todo, assim, às vezes efeitos colaterais que era esperado de ter, como ganho de peso, até às vezes a própria questão sexual que também acontece, pode estar presente, só que o paciente ele melhora de uma maneira tão significativa os sintomas depressivos, ansiosos, que às vezes comportamentos que levavam ele a um ganho de peso, levavam a diminuição da libido, somem. E apesar de a gente saber que poderia acontecer, acontece justamente ao contrário. Então, assim, isso acontece e rotineiramente. Afinal, estamos falando de pessoas com diferentes questões, né, e diferentes abordagens. Isso. E esse que é o legal da nossa profissão, né? E justamente olhar para o quanto que muitas das vezes o tratamento em saúde mental melhora a qualidade de vida da pessoa, né? E a partir do momento que a gente instaura esse tratamento, seja medicamentoso, seja não medicamentoso, a ideia é que a vida do paciente esteja melhor. Nunca um tratamento psiquiátrico deve ser pior do que o transtorno em si. Então é importante a gente ressaltar isso. Esse foi o Ale Talks. Eu tô aqui com o Rafael Lopes. Qual que é seu Instagram? @Rafael Lopes Psiquiatra. Siga ele lá e siga também a Ale Clinic.